Hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história e para isso eu vou te explicar o significado do número 11. Aqui eu ensino o significado básico dos elementos com base nas escrituras. A forma que isso é feito é comparando como que o elemento é usado nas escrituras e aplicando através das repetições e através do contexto qual que é o seu significado. Mas além daquilo que eu estou te falando, é possível que haja algum outro mistério que Deus queira usar através do elemento. Então eu vou te contar como é que foi a minha história, como é que o número 11 entrou na minha história e que não fazia parte desse padrão do significado do número 11. Mas a resposta vai estar nas escrituras. Quero começar te contando que em 2014 eu trabalhava em construção e aonde quer que eu estivesse havia borboletas ao meu redor. Você pode achar, mas borboleta é algo muito comum, é um inseto comum. Na verdade é comum, mas ele estava praticamente voando ao meu redor, quase que encostando em mim. E isso aconteceu tantas vezes, e era todo dia, o tempo todo eu falava, não é possível. Porque se houvessem borboletas em outras pessoas, eu ia achar comum. Mas a coisa era comigo. A borboleta, ela fala de transição, de transformação. E eu já tinha entendido a mensagem. Na mesma época, todos os meus sentidos foram aguçados para o número 11. Eu sabia que o número 11 significava a mesma coisa da borboleta, transição. Um dos significados do número 11 é a transição. Falei, pronto, né? As coisas vão mudar. E por 3 dias seguidos eu acordei e estava na porta da minha geladeira, no relógio digital, 1h11. A coisa é séria. A perseguição era tanta que por várias vezes no mesmo dia, aonde quer que eu estivesse, eu via o número 11. E quando eu não via, alguém de fora vinha e comentava alguma coisa com o número 11. De alguma forma ele estava muito presente. Essa perseguição continuou por muito tempo, mas muito tempo. E quando isso acontece, quer dizer que você não está entendendo qual é a mensagem que Deus está te dando. Isso é um princípio, tá? Então eu passei a procurar intensamente o significado do número 11. E outro significado que esse número carrega é caos. Falei, pronto, minha vida tá um caos. Estou em transformação? Quem nunca, né? Os anos foram se passando, isso mesmo, eu disse anos. E eu continuava vendo o número 11, ou seja, não tinha entendido nada. Agora eu estou em 2021, morando em Londres, e a perseguição ainda continua por toda parte. Você lembra que eu falei que era 2014 quando começou? 2021 agora. São 7 anos. 7 anos fala de um processo, de um ciclo. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o significado do número 7, um outro vídeo que explica o número 7. Mas voltando aqui ao 11. Então eu estava no processo de abrir o canal. Estava atravessando a rua, saindo da academia, atravessando a rua, me veio a resposta. O número 11 está falando de José. José é o 11º filho de Jacó e ele tem o dom de interpretar sonhos. Eu consegui conectar aquilo que estava acontecendo com a minha vida, com o significado do número 11. A perseguição acabou. José foi o primeiro nas escrituras a interpretar sonhos. E era isso que por muito tempo eu estudava. Essa era a minha paixão. E Deus estava me falando que isso era o significado do número 11 para a minha vida. Interpretar sonhos, ou seja, ajudar pessoas a interpretarem os seus sonhos. E como é que eu sei que esse é o significado do número 11 para a minha vida? Porque depois dessa data, simplesmente o número 11 deixou de me perseguir. Tem uma passagem que está em Provérbios 25:2 que explica essa caminhada sobre a busca de encontrar resposta ou aquilo que Deus tem para a sua vida. Ali diz assim, a glória de Deus é encobrir o negócio, a glória dos reis é tudo investigar. Nesse caso, eu fui rainha. O que eu quero aqui te contando as minhas experiências é te mostrar que ninguém tem todas as respostas, que cada um tem o seu caminhar, que cada um tem a sua jornada. Aqui eu dou o meu melhor, mas a responsabilidade de buscar em Deus a resposta é de cada um. Se você quer aprender essa linguagem de interpretação de sonhos, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e se tiver alguma dúvida, faça um comentário. Começando então com os significados do número 11, um dos principais, ele vai falar de transição, transformação, desordem, caos. Mas isso tudo dentro de um contexto que é um processo para você alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Como eu sei isso? Na verdade, quando os israelitas saíram do Egito para ir para a Terra Prometida, essa caminhada deveria durar 11 dias. Acabou que o processo durou 40 anos. Mas a princípio esse processo entre escravidão e pessoas libertas duraria apenas 11 dias. Então o 11 vai estar apontando para isso, para essa transformação, para essa transição, para desordem, caos. Por que desordem? Por que caos? Porque nesse processo de você encontrar, chegar ao teu destino, chegar à sua promessa, existe um novo. E entre o novo é assustador. E o novo nos tira da zona de conforto. Então imagine um povo que estava acostumado, mesmo sendo escravo, eles estavam acostumados a ter um ritmo de vida. Eles vão para um deserto, um lugar que eles não conhecem. E até o básico do dia a dia, que é ir ao banheiro, era uma questão complicada.
Então o 11 vai apontar para tudo isso, para toda essa desordem, para todo esse caos, para a transição que é você chegar até a sua promessa. Então se esse número aparecer em sonho para você, seja preparado a sair da sua zona de conforto. E entenda que a maneira com que você vai responder aos estímulos de Deus vai interferir diretamente no seu destino. O número 11 também aponta para o plano de salvação. Isso porque Sem, filho de Noé, é a 11ª geração desde Adão e Eva. E através da sua descendência vieram os judeus, os semitas, e foi criado o plano de salvação através deles. Mas você pode me dizer, mas eu não sou judeu. Se você é gentil, o número 11 também está estampado no seu plano de salvação. Como gentil, o número 11 também fala do plano de salvação, de redenção, mas isso através da vida de José do Egito. Como eu já falei, ele é o 11º filho. E através dos seus filhos, Manassés e Efraim, ele recebeu a bênção da primogenitura. Efraim foi o primeiro a receber essa bênção. E dentro da sua bênção, ele explica que ele seria a plenitude dos gentios. Eu tenho um vídeo explicando essa história, eu vou deixar aqui nos comentários fixos, tá? Então, da descendência de Sem, vem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jesus. Então, está explicando todo o plano de salvação através dos judeus pela linhagem de Sem. Pela linhagem de José, Efraim recebe a bênção falando que ele seria a plenitude dos gentios. Então, o número 11 vai falar de plano de redenção, salvação, para gentios e para judeus. José, 11º filho de Jacó, está intimamente conectado ao número 11. E outro significado que através da vida dele o número 11 carrega é falar de dons proféticos. Dons proféticos vai estar falando de dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e dentro disso está incluída a interpretação de sonhos. José operava nesses dons proféticos. Quando o menino ele tinha sonhos, que eram profecias que viriam a se cumprir no futuro. Mas no caso do faraó, ele teve o sonho, José interpretou. Não apenas interpretou, usou a palavra de conhecimento, mas ele também deu um conselho de como ele deveria agir. Agiu na palavra de conhecimento e agiu também na palavra de sabedoria. Então, dessa maneira, José representa os dons proféticos, carregando o número 11. Sendo assim, se esse número aparecer em sonho para você, é possível que a mensagem queira dizer que Deus quer te usar em dons proféticos. Mas nada de ficar esperando sentado achando que vai cair do céu. Vai estudar o seu dom, através das escrituras e buscando em Deus. Outro significado que o número 11 aponta é para algo que está incompleto. Todos os planos que Deus cria para o seu povo, para o seu governo, estão estampados no número 12. Então o número 11, dentro desse contexto, ele vai falar de algo que está incompleto. Como é que a gente vê isso nas escrituras? Jacó tinha 12 filhos, mas por um longo período ele achou que José estava morto e ficou apenas com os 11, ou seja, o projeto de Deus por um período parecia estar incompleto. Dentro desse mesmo contexto, Jesus tinha 12 discípulos. Judas, após a morte de Jesus, se matou. Esse número então ficou incompleto, até que Paulo foi inserido e a plenitude voltou a reinar. Então, dentro desse contexto, se aparecer em sonho o número 11, ele vai falar que está faltando alguma coisa dentro dessa situação, dentro disso que você está vivendo, para que você possa ficar pleno, completo. 1 Crônicas 12, do 8 ao 14, fala o seguinte: da tribo de Gad, alguns ofereceram seu apoio a Davi e aliaram-se a ele na sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares, sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. Os rostos deles eram fortes e decididos como o de um leão, e eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças, galopando sobre os montes. Ézer era o líder e o mais destacado entre todos, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joana o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Machanai o 11º. Estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gad e chefes do exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000 soldados. Veja que essa passagem deixa bem claro que está falando de 11 pessoas. E essas pessoas são descritas como guerreiros corajosos, treinados com destreza, rosto forte e decidido, ágeis. Então, dentro de um contexto de guerra, está falando de 11 pessoas hábeis para a batalha. Então, o número 11 aponta para esse guerreiro valoroso, dentro dessas características. Então, dentro desse significado de guerreiro, se isso aparecer em sonho, Deus vai estar te falando, você é capacitado, você é habilitado, você é forte. Vamos então para o resumo do número 11 para a gente fixar o seu significado? O número 11 aponta para processo de transição, transformação, caos, desordem. Ou então fala do plano de salvação, de redenção. Também aponta para dom, para unção profética. Fala de coisas que estão incompletas. E por último, de pessoa guerreira, capacitada, com habilidade para cumprir uma tarefa difícil. Mas você sonhou com o número 11? Sonhou? E daí?